Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical da Cunimadeb, onde estamos estudando sobre o Jesus Cristo, Rei dos Judeus, no Evangelho segundo Mateus. Hoje iremos abordar, na lição 2, do arrependimento ao reino, a mensagem de João aqui é o Batista, e o ministério de Jesus. Então, lição 2. Falaremos do arrependimento ao reino, a mensagem de João e o ministério de Jesus. Texto áudio. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a verdade central desse texto? É que o arrependimento não é apenas um ato de reconhecimento do pecado, mas uma transformação interna que nos prepara para receber a salvação e viver conforme os princípios do reino. A leitura bíblica em classe se encontra no texto de Mateus, capítulo 3, verso 1 ao 3 e depois o verso 11 ao 12. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos à introdução da nossa revista, dizendo que o reino de Deus, na verdade, transcende ao físico e se estabelece no coração daqueles que seguem a Cristo. O ministério de Jesus cumpre e expande a promessa de João, a proclamada a chegada do reino. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus, oferecendo assim uma nova maneira de viver, que é fundamentada na obediência a Deus, no amor e na reconciliação. O chamado ao arrependimento, preparando o caminho para o reino. O chamado ao arrependimento é a base da mensagem de João Batista e também marca o início do ministério de Jesus. Em Mateus, capítulo 3, João clama no deserto para que as pessoas se arrependam de seus pecados, preparando seus corações para a chegada do reino de Deus. O arrependimento não é apenas um ato de reconhecimento do pecado, mas sim uma transformação interna que nos prepara para receber a salvação e viver conforme os princípios do reino. João Batista, a voz do que clama no deserto. João foi o precursor de Jesus, anunciando como a voz do que clama no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Isaías 40, verso 3. Sua mensagem de arrependimento e transformação foi um grito de alerta e um convite para todos se voltarem para Deus, assim como João Batista foi chamado a preparar o caminho para Jesus. Nós também somos desafiados a preparar os corações ao nosso redor para o reino de Deus. Assim como João Batista pregou de maneira simples e direta, sem buscar reconhecimento ou poder, somos chamados a ser humildes em nossa missão, deixando que a mensagem de Jesus brilhe e não nossa própria imagem. Vamos à mensagem do arrependimento e à confissão de pecados.
Quando João Batista pregava no deserto, chamava as pessoas ao arrependimento, convidando-as a confessar seus pecados, para que elas pudessem ser perdoadas e se preparassem para a vinda do reino de Deus. A confissão não é apenas um ato verbal, mas uma demonstração de humildade diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e buscando a transformação por meio do seu perdão. Atos 3,19. Ela também resulta em perdão, pois o Senhor é justo e fiel para perdoar as culpas daqueles que se achegam a Ele, arrependidos. 1 João 1,9. O arrependimento genuíno resulta em transformação, restaurando nossa paz com Deus e fortalecendo nossa jornada espiritual. Abordemos os frutos dignos de arrependimento. O arrependimento sempre vem acompanhado de frutos que validam a transformação. Não é somente uma mudança de mente inundada por influências mundanas, mas sobretudo de ações visíveis que denotam conversão legítima. Os fariseus pensavam que o vínculo com Abraão lhes dava o direito de receber o batismo de João, e ele os repreende duramente, afirmando que até as pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso mostra claramente que os laços biológicos, descendência cristã, nascidos em lar cristão, todos esses precisam produzir os frutos que revelam a verdadeira conversão. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, o batismo de Jesus, o início do ministério do reino. O batismo de Jesus marca um momento crucial em sua vida e ministério. Apesar de ser o Filho de Deus e sem pecado, Jesus se apresenta a João Batista no Rio Jordão para ser batizado por ele. Esse ato simboliza sua humildade, pois ele se identifica com a humanidade em sua necessidade de arrependimento e renovação espiritual. Ainda que o próprio Cristo não necessitasse de batismo, ele deixa para nós o exemplo do cumprimento dessa ordenança. E ele também se batiza no lugar do pecador, sendo a identificação perfeita com o pecado. Jesus e a humildade no batismo. No batismo de Jesus se identifica com os carentes de perdão, sendo banhado nas águas onde os pecadores se banharam, submetendo-se aos mesmos ritos com o propósito de cumprir a justiça de Deus. Mateus 3,15. Ele, Jesus, não precisava de perdão, pois nele não havia pecado. A mensagem clara apresentada nessa ação mostra a necessidade de ser batizado para o exercício do ministério, que é precedido pela manifestação da humildade daqueles que se lançam na missão do reino de Deus, cujas ações resultam do sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos à revelação do Filho de Deus. Os acontecimentos que sucedem após o batismo de Jesus são significativos. 3 coisas acontecem. Primeiro, os céus se abriram. Segundo, o Espírito desceu. E terceiro, a voz do Pai testemunhando sobre o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse momento confirma Jesus como Messias, inaugura o início de um reino caracterizado pela justiça, pelo amor e pela reconciliação entre Deus e os homens. É um marco que une céu e terra, revelando a plena comunhão entre Pai e Filho e Espírito Santo. O batismo como sinal de obediência e consagração. O batismo sela nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Ao sermos batizados, participamos da morte de Jesus,
morrendo para o pecado, e ao sairmos das águas, somos ressuscitados para uma nova vida. Romanos 6, verso 3 a 4. Esse ato representa uma transformação espiritual, onde deixamos para trás a velha natureza e caminhamos agora em novidade de vida, vivendo para Deus e trabalhando para cumprir os teus desígnios na proposta da evangelização da humanidade. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, a mensagem do reino, da preparação ao cumprimento. O projeto de redenção da humanidade foi trabalhada desde o momento da queda do homem. Deus falou direcionado ao Messias e, na verdade, vemos que o projeto da redenção é até anterior à própria queda. Ele entra em ação no momento da queda. No decorrer da história, o Senhor foi revelando seus desígnios por meio dos profetas, descortinando paulatinamente o plano que culminaria no advento de Cristo, por meio do qual o reino é anunciado, a evangelização do mundo é iniciada por meio dos comissionados para ele. Vamos ao reino de Deus é anunciado. O desenvolvimento do plano divino, revelado nas Escrituras ao longo do Antigo Testamento, tem a sua consolidação em Cristo. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus 4,17. Essa mensagem começa com os profetas anunciando a vinda de um reino de justiça e de paz, conforme Isaías 9, 6, 7, com o seu chamado ao arrependimento, e alcança o seu ápice com Jesus. Esse reino não é apenas um conceito futuro, mas sim uma realidade presente na vida dos que seguem a Jesus, refletindo assim a soberania de Deus sobre todas as coisas e o chamado para uma nova forma de vida sob sua autoridade. No 3:2, o chamado para seguir a Jesus. Esse chamado enfatiza a renúncia, a obediência e a transformação de vida. Jesus convida os discípulos a deixarem tudo e a segui-lo, destacando que a verdadeira vida é encontrada numa entrega total à sua liderança. Esse chamado de Jesus não é apenas para aprender, mas para participar ativamente de sua missão e viver os valores do reino de Deus. Ele chamou 2 que lançavam redes, Pedro e André. Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Chamou 2 que costuravam redes, Tiago e João, Mateus 4, 21. E chamou tantos outros para o cumprimento da missão na propagação do Evangelho do Reino, condicionada à renúncia dos projetos pessoais e sem detrimento dos projetos espirituais, que consiste na negação do eu, no conduzir a cruz, tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Mateus 16, 24. Falemos ainda das características do ministério de Jesus. Jesus transmite aos seus seguidores como deveria ser o comportamento daqueles que desejam segui-lo. Enquanto o modelo político da era pré-cristã fomentava a exaltação de seus respectivos líderes, elevando ao status de deuses egocêntricos, o mestre ensinava o esvaziamento total, para que por meio desse viesse o preenchimento vital de Deus. Nada de si, tudo de Deus. No seu reino, quem quiser subir tem que descer, João 3,30. Quem quiser ganhar tem que perder, e quem quiser viver tem que morrer, Mateus 16, 25. Esse é o paradoxo do reino. Quem se humilha é exaltado.
É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para uma vida eterna. É perdendo que se ganha e é descendo que se sobe para Deus. Vamos à conclusão da nossa lição. Diante de tudo que vimos, é conclusivo que o ministério de Jesus e de João foram distintos na sua aplicação. No entanto, convergente na sua proposta espiritual, porque um trata da preparação e o outro, Jesus, do cumprimento e da execução. Por essa razão, ele comissionou pessoas para somar aos trabalhos ministeriais, uma indicação de que o crescimento de cada um passa primeiro pela coletividade da comunidade, onde as diferenças são deixadas de lado e o propósito da redenção sempre tem precedência sobre os projetos pessoais na proposta do ministério. Agora, meus amados, nós vamos passar ao questionário dessa lição 2, onde iremos reforçar tudo aquilo que aprendemos. Espero que essa mensagem poderosa tenha entrado no seu coração. Vamos então ao questionário. Primeira pergunta: qual era o grupo religioso que pensava que o vínculo com Abraão lhes dava o direito de receber o batismo de João? Esse grupo era os fariseus, não é? Que achavam que por ser, e outros ainda achavam que por ser filhos de Abraão nem precisavam ser batizados. Vamos ao segundo. Quais foram os acontecimentos significativos que sucederam após o batismo de Jesus? Após o batismo de Jesus, há 3 coisas que aconteceram. Primeiro, os céus se abriram. Segundo, o Espírito desceu. E terceiro, a voz do Pai testemunha sobre o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos à terceira pergunta. O batismo sela nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição? E o que esse ato representa? Ok, resposta é uma transformação espiritual, onde deixamos para trás a velha natureza e agora somos uma nova criatura. Vamos à quarta pergunta. Onde o desenvolvimento do plano divino, revelado nas Escrituras ao longo do Antigo Testamento, se consolidou? Ora, o plano divino se consolida no Salvador Jesus. Portanto, a resposta é em Cristo. Todas as coisas convergem para ele. Quinto, o que o modelo político da era pré-cristã fomentava? Ora, o que o modelo político fomentava era a exaltação dos seus respectivos líderes, levando-os ao status de deuses egocêntricos, ou seja, levando à adoração do ego, não é? Esse modelo político era pré-fomentado isso. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Semana que vem nós vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus e nós vamos abordar o Sermão do Monte. Falaremos do Código de Ética de Jesus. Há o Código Sinático, que é as leis, e temos o Código de Ética de Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.